Bom dia, excelente domingo para todos. Estou no pedalzinho aqui com o parceiro Chicão de Campo Limpo. Dá um alô aí, Chicão. E aí, galera, beleza? Tô aqui com o Barcelona aqui dando um rolezinho aí. É isso daí, Barcelona, mete marcha, Barcelona. Mete marcha, parceiro. Tô com o parceiro aqui e nós vai até o quilombo. Pedalzinho aí para dar umas esticadas na perna. Isso aí. Quanto like a gente quer hoje, Chicão? Ah? Quanto like a gente quer hoje? 1000 inscritos? Aqui é mais ou menos aí uns 50 pessoas aí, dando aquele Aquela força no canal aí no YouTube. Dá um joinha lá pro parceiro lá que Barcelona merece, hein? Mete marcha, Barcelona. Isso aí, nunca pode desanimar. E sempre as dificuldades, você estando enfrentando as dificuldades de frente. Nunca desanime. Isso aí, ótimo dia para todos.